livro do profeta Isaías, capítulo 52, dos versículos 13 ao versículo 15, e na sequência, capítulo 53, todo o capítulo 53. O sofrimento vicário do servo do Senhor é o título sugerido pelos tradutores da nossa Bíblia. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe for anunciado, verão, e aquilo que não ouvirem, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens encobrem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Nós estamos concluindo, na verdade, concluiu no dia de ontem, a semana chamada Santa. É uma semana que no calendário cristão parece que tem um poder diferente sobre a vida das pessoas, mesmo daquelas que não são cristãs. E quando eu digo não são cristãs, estou falando de pessoas que fazem parte dos que já foram salvos em Cristo Jesus. Estou falando dos verdadeiros servos do Senhor, não estou falando de pessoas nominais, de cristãos nominais. Não estou falando disso. Nós temos, nesta semana, pessoas que de fato sabem, ouviram falar de Deus, mas que não temem ao Senhor, que não respeitam ao Senhor, mas pela tradição mudam os seus costumes. Tem aqueles que não comem carne, porque é parte da tradição, e esta é uma semana que a carne não pode ser comida, aí vai-se outras coisas, especialmente o prato deve ser o peixe. Mas o que nós vemos muitas vezes é uma comemoração
sem entendimento. Eu acho que alguns de vocês receberam essa semana alguns vídeos falando da hipocrisia de algumas pessoas nesse período. Hipocrisia no sentido de alguém que diz: eu não como carne, mas vive uma vida desregrada na presença do Senhor. São pessoas que não temem ao Senhor, que não respeitam ao Senhor, mas que por causa do calendário muda o seu comportamento. Alguns até conseguem não xingar durante a chamada Semana Santa. Quando da minha infância, eu lembro bem disso. Na minha infância, quando chegava essa semana era diferente. E era até boa, porque dependendo do dia eu nem apanhava, porque eu não podia bater nos filhos. Eu não sei se ainda vale hoje, mas no meu época, lá na minha casa, tinha essa questão. Então era uma semana que eu não apanhava. Era uma maravilha, porque eu costumava apanhar muito, irmãos. Mas isso é outra história. E eu lembro muito bem, a gente não podia xingar. Não podia. Brincando com os colegas, se alguém tentasse a turminha cair em cima, não pode, é Semana Santa, não pode. E assim eu cresci, queridos. Não podendo, mas sem conhecer a verdade. E adiante dessa realidade que vejo, eu me pergunto, como Deus nos suporta? Como é que Deus, sendo perfeito como Ele é, pode salvar pessoas como eu e você? Quando eu digo como Deus, porque eu estou pensando no Deus Santo, naquele ser que é perfeito e que odeia o pecado. Que o pecado é uma ofensa, é um desrespeito ao ser de Deus. E é o que mais nós sabemos fazer, é desrespeitar a Deus, mesmo na Semana Santa, ou na semana chamada de Santa. Como Deus pode, sendo tão perfeito, receber pessoas como você na comunhão dele? Quando eu digo isso, é com base naquilo que as Escrituras revelam acerca de quem somos. Não tem como nenhum de nós negar que somos pecadores. Não tem como. E nós sabemos muito bem que o nosso pecado, e aqui quero falar de um ser humano natural, um ser humano que ainda não encontrou com a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa que vive, mesmo dentro de um contexto cristão, mas ele vive desonrando a Deus com a sua vida. A ponto, veja só, a ponto do apóstolo Paulo, homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, registrar na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 3, que por causa do pecado, o ser humano se tornou inútil para adorar a Deus. Sabe por que ele se tornou inútil para adorar a Deus? Porque não há nenhum justo, nenhum que obedeça a Deus plenamente. E eu estou diante aqui de um grupo de pessoas que, como eu, nenhum de nós consegue obedecer a Deus plenamente. E todas as vezes que pecamos, nós ofendemos, desrespeitamos a Deus e a sua santidade. Além do que, a palavra do Senhor diz com todas as letras que a punição para as pessoas que vivem desonrando ao Senhor é a morte. Morte física, mas acima de tudo a condenação eterna. Então veja, a justiça de Deus exige um reparo. Sim, a justiça de Deus exige que o seu pecado seja punido. Alguns de nós, às vezes, não entendem isso e dizem: é assim, é dessa forma. Porque Deus estabeleceu a sua vontade para você, estabeleceu a sua vontade para mim, e o que nós fazemos? Desobedecemos. E no momento que nós desobedecemos, diante do Deus Santo e do Deus Perfeito, atraímos a ira de Deus. Além do que, nos colocamos numa situação de desobediência e desonra ao ser de Deus. Por isto, todos nós somos merecedores tão somente da justa punição pelos nossos pecados. Mesmo sabendo de tudo isso, eu encontro na Bíblia um texto como este que li com vocês. Nesse texto eu tenho uma resposta. Como é que Deus salva pessoas como eu e você? Visto que Ele exige de todos que estão aqui perfeição, e nós não a temos. É isso mesmo. O padrão de Deus é elevado, porque Ele é santo, Ele é perfeito, e exige perfeição de todos vocês. É isso mesmo. Deus exige perfeição de todos nós. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que você não se salva por obras, porque você não tem. Deus exige perfeição, você não consegue ser perfeito. Está automaticamente debaixo da ira de Deus e condenado pelos seus pecados. Mas o amor de Deus é algo assim extraordinário. É algo que vai além da nossa compreensão. É isso mesmo. O amor de Deus é algo que vai além, muito além de uma possível explicação da minha parte.
O texto que li faz parte do livro do profeta Isaías. Isaías era servo do Senhor. Esse livro, ou ministério de Isaías, está registrado no início do livro. Nós vamos encontrar Isaías dizendo que quando o rei Uzias morreu, ele foi chamado para o ministério. Isso foi 739 antes de Cristo. Então era um profeta que viveu 739 anos antes de Cristo, foi quando ele começou o ministério dele. E foi dentro desse período que ele escreveu esse livro, no qual ele escreve sobre o servo sofredor. Nesse texto seria o servo sofredor. Mas esse texto que li com vocês, ele faz parte de 4 cânticos acerca do servo. Volte aí algumas páginas na tua Bíblia e chega no capítulo 42. Nós temos o profeta Isaías falando acerca desse servo. No 42, nós temos aí o título O Servo do Senhor. Versículos 1 a 9. O profeta vai tratar sobre esse servo. No capítulo 49, passa aí algumas páginas, no capítulo 49, nós temos o título O Servo do Senhor é a luz dos gentios. Capítulo 50 também, nós temos um cântico. O servo do Senhor, ultrajado pelos fiéis. E, por fim, o texto que li com vocês, o sofrimento vicário do servo do Senhor. O texto lido por nós é uma poesia, embora na sua Bíblia esteja aí como sendo uma narrativa. É um cântico, ou poderia dizer, é um hino. Ele tem 5 estrofes. Esse hino, essa poesia, tem 5 estrofes. Nós temos a primeira estrofe, capítulo 52, 13 a 15, é a primeira estrofe, que fala sobre a exaltação do servo. A segunda estrofe, 53, 1 e 3, fala sobre o sofrimento do servo. A terceira, versículo 4 e 6 do 53, fala da razão do sofrimento deste servo. A quarta, 7 e 9, fala sobre o sofrimento do servo. E a última, 53, 10 a 12, trata da vitória do servo ou da sua exaltação. Eu não sei se vocês perceberam que as 2 primeiras estrofes, elas falam sobre a exaltação do servo, sobre a glorificação e aquilo que ele recebeu do próprio Deus. E que a segunda e a quarta fala sobre o sofrimento dele. E no meio, nós temos a razão do sofrimento. Então, esse texto, por causa dessa forma que ele é apresentado, ele já me diz qual é o tema do texto. Qual é a parte principal do texto? A parte principal do texto é o que está no centro, que fala sobre o sofrimento do servo. Aqui nós temos uma predição acerca de Jesus Cristo. O servo está citando a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero então tentar ser breve, não quero me demorar, por isso não vou me ater a muitos detalhes. O texto é muito rico, tem muitas informações. Esse é aquele tipo de texto que, se nós formos atentar para o que está escrito e a gente fosse aprofundar, é um texto para passarmos de 1 hora conversando com vocês. Mas eu não quero isso. Eu pretendo ser objetivo e direto. Para isto, eu vou mudar um pouco a estrutura de como o texto se apresenta para nós. Eu quero observar a primeira parte, seria 1 e 3, que fala sobre o sofrimento, e o 7 e 9, que também fala do sofrimento. Vamos lá, observa comigo, versículo 1 e 3. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 7, versículo 9, falando do seu sofrimento. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca.
Então aqui nós temos, e eu creio que na minha leitura vocês perceberam que de fato Jesus Cristo cumpriu ou viveu o que esse texto nos falou. O texto nos diz que ele foi desprezado. Nós encontramos o apóstolo João no início do seu evangelho dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu, rechaçaram, não reconhecendo como sendo o Messias prometido, como sendo o Filho de Deus. O texto também faz algumas afirmações que não havia beleza nele, que as pessoas não faziam muito caso. Chega a dizer que ele foi desprezado, foi desprezado, mas enquanto era desprezado pelos homens, ele era visto por Deus. O Senhor estava acompanhando e dirigindo o seu ministério por meio do Espírito Santo. Isso tem acontecido hoje, gente. Isso está acontecendo hoje, em nossos dias. Temos aí uma semana chamada Santa, que muda pelo menos a nossa forma de ser, muda nosso modo de falar. Algumas palavras a gente deixa para depois do sábado de aleluia. Alguns nem tomam aquele porre porque é Semana Santa. Mas isso é tudo hipocrisia, religiosidade vazia. Aquilo que Cristo fez, a razão de ser da sua existência, o sofrer de Cristo não faz nenhum sentido para essas pessoas. Sabem, conhecem a história, mas não conhecem nem ao Deus da história, nem o Cristo da história. E aí o que nós vemos é pessoas que na verdade vivem o seu pecado e para o pecado, desonrando e afrontando o ser de Deus. Então isso nós vemos no texto, o desprezo. O texto diz que ele foi homem de dores. Você pensar um pouco, pensando no Cristo, o Filho de Deus, ele toma forma como um de nós e vem viver neste mundo amaldiçoado que você vive. Foi num mundo amaldiçoado que o Filho de Deus veio viver e ser desrespeitado, afrontado. Quantas e quantas vezes Jesus foi afrontado quando pregava a verdade e anunciava o amor de Deus pelos seres humanos? Quantas e quantas vezes, a ponto de ter parado, ter morrido numa cruz. Rejeição, rejeição. E aí eu me lembro, por exemplo, da entrada triunfal de Jesus. Você lembra a cena? Jesus está entrando em Jerusalém, montando um jumentinho, e o que aconteceu? Festa! Aleluia! Hosana! Lá vem o rei! E aí nós temos mantos, palmas, figueiras, alguns colocando a roupa no chão para Jesus passar. Festa! Fim do dia. Jesus não tinha nenhuma casa para ficar. Onde estavam aquelas pessoas que fizeram a maior festa e estavam contando Hosana, louvando e exaltando a Jesus Cristo? Jesus volta para Betânia, vai ficar na casa da família de Lázaro. Família de amigos, conhecidos, de irmãos, de servos do Senhor. Ok, depois Jesus retorna para Jerusalém, nós vamos ter Jesus lá no Getsêmani, Jesus é preso. Lembra da história, né? Aí nós vamos ter o julgamento de Jesus. Como foi o julgamento dele? Justo? Com certeza não foi. E naquele momento que a turma gritou, solta Jesus e prende Barrabás. Você lembra disso? Não foi bem assim, né? É aquele povo que estava gritando por Jesus, Hosana, o Cordeiro, olha o Filho de Deus, o Rei, e aquela festa. Agora estão pedindo por um bandido. A gente fica estarrecido. Como? Como é que eles fizeram isto? Como é que trocaram Jesus por um bandido? Oh, queridos, continua sendo assim. Continua sendo assim. Por causa do pecado que cegou a raça humana e que nos arrastou para distante de Deus e fez de nós servos do pecado a serviço de Satanás. E aí eu tenho o texto dizendo que ele foi oprimido, foi humilhado. Eu estou no versículo 7. Mas diz que ele não abriu a boca e o compara com o cordeiro. Se você lembra do momento em que Jesus foi julgado, ele é levado para o Sinédrio. A turma do Sinédrio procura lá uns bandidos, porque era bandido mesmo, gente safada, para acusar Jesus Cristo, porque eles não tinham nada para acusar. Parece lá uma turma e diz, olha, ele disse que pode derrubar o templo e construir aí rapidinho na força humana. Mentira. E aí um daqueles que estão conduzindo o processo no Sinédrio diz, e aí Jesus, você não vai dizer nada não, é? Você não está vendo o que a turma está dizendo de você? E o texto diz que ele permaneceu calado, não abriu a boca. Sai dali e vai conversar com Pilatos. E Pilatos chega para ele e diz, você é o rei dos judeus? Ele diz, você está dizendo. A turma está aqui acusando você. E aí, você não vai dizer nada não? Silêncio. Não abriu a boca, apesar da injustiça. E o texto continua dizendo que ele foi crucificado entre os transgressores. Você lembra disso, né?
Jesus entre os malfeitores, às vezes nós chamamos ladrões, e tem algum que chega até a dizer o bom ladrão, né? Não sei se tem bom, mas estava lá Jesus no meio de criminosos. O versículo 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Quem são os perversos? Os dois que estavam com ele. Porque, na verdade, para os judeus, morrer na cruz era maldição. E, de fato, a Sagrada Escritura diz que é. Mas a leitura dos judeus é que Deus estava punindo Jesus Cristo por causa dos pecados dele. Mas sabemos que ele não cometeu pecado algum. Mas Jesus, então, foi tido entre os malfeitores, e o interesse era que, de fato, ele fosse sepultado, morto e sepultado com aqueles ladrões lá. Mas o que as Sagradas Escrituras nos diz? Que ele foi sepultado como um rico. José de Arimateia, o rico, tinha lá o seu túmulo, uma boa sepultura, e Jesus foi sepultado como um rico. Isso está aqui, no versículo 9. Então veja, queridos, que é um texto que de fato fala que a vida do Senhor Jesus Cristo nesse mundo foi uma vida de renúncia, mas de obediência plena ao Pai. De obediência plena ao ser de Deus, porque ele tinha um objetivo. Nós temos o cântico que nos fala sobre o sofrimento dele. 1-3, 7-9. Agora, veja comigo a razão, por que ele sofreu. Os versículos 4 e 6. Dá uma olhada aí na tua Bíblia, versículo 4 e 6. Por que ele sofreu? Versículo 4 diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está a razão do sofrimento de Jesus Cristo. Sabe qual é a razão? A razão? Eu acho que a essa altura você já sabe. É um texto muito profundo. E nós temos o Espírito Santo usando o profeta Isaías. E ele começa o versículo dizendo: certamente, não há dúvida, não há equívoco. Certamente, o que é que ele diz certamente? Ele tomou sobre si. E aí vai dizer, as nossas enfermidades, levou as nossas dores. E a nossa leitura está pagando o preço pelo seu próprio pecado. Mas aí nós temos o versículo 5 que esclarece. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Lembra que eu comecei perguntando por que Deus, como um Deus santo, perfeito, pode salvar pessoas como você e eu? É dessa forma. A lei do Senhor exige a punição pelos pecados. E aqui eu tenho Deus punindo. Eu tenho a lei de Deus sendo satisfeita. Porque Deus, por nos amar, enviou o seu Filho como substituto para ocupar o nosso lugar e sofrer a ira dele. Essa é a razão do sofrimento do Filho de Deus. É porque você e eu, nós, somos miseráveis pecadores, que não temos a mínima condição de vencer o nosso pecado, que na condição de pecadores éramos inimigos e escravos de Deus, e Deus, conhecendo essa realidade, faz alguma coisa. Porque o que Deus poderia exigir de você, o que Ele poderia exigir de mim, era que eu fosse colocado no fogo do inferno, para pagar pelas desonras, pelas afrontas que eu cometi diante da santidade do ser de Deus. Porque mudar essa situação? Não tem como. Porque Deus exige perfeição e eu não sou perfeito. Vocês não são perfeitos. Mas eu estou diante daquele que é perfeito e que Deus fez pecado por nós. E eu não posso deixar de olhar para a obra de Cristo, olhando para a vida dele. Eu não quero olhar para a morte nesse momento. Eu quero olhar para a vida dele. Nós sabemos, porque as Escrituras nos dizem, que ele viveu como justo. O que é que significa isto?
significa que ele cumpriu a vontade de Deus plenamente. É isto. Jesus cumpriu a vontade de Deus plenamente. Em tudo aquilo que Deus ordenou, ele foi obediente. E essa obediência levou até a cruz. Então eu tenho o homem perfeito, que foi enviado pelo Pai para assumir nosso lugar e sofrer a justa ira de Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o texto diz: o castigo que ele sofreu nos traz a paz. Você entende isto? O castigo dele traz paz. Como assim? E aí nós precisamos entender a nossa condição como pecadores. Como pecadores, queridos, somos inimigos de Deus. E inimigos ferrenhos. Sim, inimigos até a morte. Essa é a verdade. Nós somos inimigos de Deus por causa do pecado que nos domina, nos dominou e fez de nós seres humanos desqualificados para um relacionamento com Deus. Então a nossa realidade como pecadores é uma realidade de pessoas que estão numa trincheira guerreando contra o Senhor, ao lado de Satanás e do pecado. Essa é a realidade. Mas como o sofrimento de Cristo nos traz a paz? O sofrimento de Cristo nos traz a paz quando Ele nos tira do poder do pecado, salvação. Quando Ele, por causa da sua obra, da sua vida de obediência e da sua morte substituta, Ele consegue nos resgatar da condição de pecadores, de alguém que está na trincheira contra Deus. Ele nos pega de lá e nos coloca no seu reino. E aí neste momento a paz acontece. Quem era inimigo, agora por causa da obra de Cristo tem paz com Deus. Então Ele precisou sofrer para que nós tivéssemos a condição de termos um relacionamento de paz com Deus. Oprimido por nós, o seu sofrimento proporciona a paz, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Veja, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade dos seus. Qual a compreensão que devemos ter sobre isto? Vamos usar matemática? Vamos aqui usar uma matemática financeira? Não tem como estipular o valor da dívida de um ser humano que vive no pecado e para o pecado diante do ser de Deus. É algo que não tem como ser calculado. Mas o fato é, temos uma dívida. E essa dívida precisa ser paga. E aí nós temos o Senhor Jesus Cristo que vem e paga a dívida. O apóstolo Paulo usa a ideia de uma promissória, no qual está lá escrito a nossa dívida. Mas o próprio Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, na cruz, Ele rasgou o escrito de dívida daqueles que acreditam nele. O que significa? Que aqueles por quem Jesus morreu, não devem nada a Deus. Não há débito. Se não há débito, não há punição. Se não há débito, há condição de relacionamento com o Senhor. Então veja, a obra de Cristo é uma obra que proporciona a você, a mim, a condição de um relacionamento com Deus. Primeiro, porque Ele paga o preço pelo nosso pecado. E sendo assim, já não devemos a Deus. E aí o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para as pessoas que gozam dessa condição em Cristo Jesus. Mas mais do que isto, a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo nos dá uma outra coisa que nós não possuímos. Lembra que eu disse a vocês que Deus exige perfeição, que você não possui? Jesus nos dá a perfeição. Sim, Jesus nos dá a perfeição. De que forma? O viver perfeito dele é atribuído a você, é atribuído a mim. E desta forma, nós temos então, diante do tribunal de Deus, um veredito: inocente, você não é culpado, eu não encontro pecado em você, não há razão para te condenar. Mas como assim, Senhor? Não há razão. Por causa da obra do meu filho. A vida perfeita do meu filho é compartilhada contigo. A tua vida de desobediência e de pecado crava Jesus na cruz. E porque o teu pecado o cravou na cruz, Ele pagou o preço. E por isto, nós somos livres da ira de Deus. E nós precisamos entender isto, para que não sejamos mais um, fazendo parte da multidão que comemora a semana chamada Santa sem entendimento. Sem compreender o amor de Deus, sem compreender como um Deus santo, um Deus perfeito, extraordinário, maravilhoso, pode salvar pessoas como eu e você.
E Ele salvou nos dando um substituto. E aí eu vejo João Batista vendo Jesus em uma das suas caminhadas e olhando para Jesus diz: é esse aí o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o enviado de Deus para livrar você da condenação eterna. Ele é o enviado de Deus que tem autoridade para pagar todos os teus pecados e te dar a condição de um novo relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender isto, compreendendo a grandeza do amor de Deus diante da nossa miséria, diante da dureza do nosso coração. E aí nós temos Deus então por graça nos dando o Senhor Jesus Cristo, para que por meio do viver sacrificial dele, por meio da morte vicária, onde ele paga o preço pela nossa desobediência, nós possamos então pela fé, crendo em Jesus Cristo, ser recebido como povo, como família, como filhos e filhas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua perfeição, Ele te chama para a perfeição em Cristo. Creia em Jesus Cristo e receba aquilo que Ele conquistou na vida, na morte. E a sua ressurreição é a confirmação de Deus de que Ele recebeu o preço que Jesus pagou na vida e na morte. Precisamos tão somente crer no Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos perdão para os nossos pecados e venhamos a fazer parte da família de Deus. Amor, misericórdia e graça por pessoas pecadoras como você e eu. Louvado pois seja o nome do Senhor. Não posso deixar de fazer um comentário rápido e concluir acerca da vitória do servo. Vimos que ele passou por aqui, sofreu. E por que sofreu? Porque ele estava carregando os nossos pecados. Porque ele estava recebendo a ira de Deus, morrendo para que você tivesse vida, relacionamento com Deus. E o resultado disto, pensando agora nele, o que ele ganha com isto? Os versículos 13 e 15 diz: eis que o servo do Senhor procederá prudentemente. Olha só, será o quê? Exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Esse desfigurado aqui, nós podemos imaginar Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, chorando, clamando a Deus: livra-me desse cálice. Mas como filho obediente, dizendo: faça-se a tua vontade. E ali ele soa gota de sangue, porque sabia o que estava vindo, e ele temia a ira de Deus. E nós então vamos encontrá-lo na sexta-feira quebrado, apanhado, desfigurado, não havia beleza. Por que isto? Porque ele estava debaixo da ira de Deus, carregando, olha só, carregando todos os pecados dos eleitos do Senhor. Todos, de todos os eleitos, ele não pecou, mas ele foi à cruz como nosso representante, carregando sobre si o peso do pecado de todos os eleitos. Veja a extensão disto. Mas o texto diz que depois que ele contempla a sua obra, ele será exaltado. O 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Aqui eu tenho Jesus Cristo entronizado, Senhor dos céus e da terra, aquele que depois da sua morte e ressurreição, chega para os discípulos e diz: olha, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. É este que o texto está falando. É aquele que nesse momento governa. É aquele que nesse momento é o Senhor da história. É este Cristo que nós vemos há pouco sofrendo, sendo moído por Deus. Mas depois de cumprir a vontade do Pai, ele é exaltado. Veja a parte final do texto, a partir do versículo 10, falando dessa exaltação. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, foi isso que ele fez, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e o que vai acontecer segundo o texto? Vai ver o fruto, vai ver o resultado. Qual é o resultado do sofrimento de Cristo? Que resultado é esse? A igreja, irmãos, somos nós. Nós somos o resultado do sofrer do Cristo.
E o texto diz, quando ele vê esse resultado, ele vai ter alegria, porque para isso ele veio, para resgatar pessoas que estavam dominadas pelo poder do pecado. O texto continua: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, olha aqui, não tinha pecado. Com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, aqui é Deus falando acerca dele, por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui, nesta parte do texto, nós vemos de fato o Jesus glorificado, o Jesus exaltado. É aquele que venceu os seus inimigos, inclusive Satanás. Venceu Satanás, venceu o pecado, e agora está edificando a sua igreja, na autoridade que o Pai lhe deu. E ele agora, sentado no mais altos céus, conduz a história, como ser exaltado na presença do Pai que tem autoridade nos céus e na terra. Meus irmãos, amigos que aqui estão, Semana Santa tem sua importância, ou a Semana chamada Santa tem a sua importância, porque ela, de alguma forma, chama a nossa atenção para olhar para o amor de Deus. Sim, ela tem esse poder de fazer isto. Mas quantas pessoas estão aí participando dos festejos, ou participaram, e no dia de hoje estão falando de Páscoa, mas sem o entendimento? O que eu espero é que todos que estão aqui tenham a compreensão disto. Como um Deus santo e perfeito pode salvar pessoas. Ele fez isto, te dando um presente, o Salvador, Jesus Cristo. Mas esse presente de Deus precisa ser recebido. Esse presente precisa ser recebido. Sabe o que é que você pode fazer? É simplesmente estender a mão. Claro que isso é simbólico. Mas a ideia é dizer: Senhor, eu sei que sou um pecador. Senhor, eu sei que sou indigno. Sei que sou merecedor da tua ira e da justa punição, porque sou desobediente. Não mereço. Mas o que eu tenho é mãos vazias. E com as mãos vazias, eu quero Jesus. Eu recebo o teu presente. E nós o recebemos pela fé. É isso. É crer tão somente no Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele fez em vida e em morte vai ser compartilhado com você. E o resultado, perdão para todos os teus pecados. Eu tenho pessoas mais novas e tenho algumas pessoas com a idade maior. Não importa a sua idade. Não importa quantos pecados você tem na tua conta. Não importa. Jesus Cristo pode purificar você agora e te dar a condição de comunhão e relacionamento com Deus. Porque Ele compartilha contigo da sua vida de obediência e compartilha contigo o seu morrer que te dá vida, para que você faça parte da família do Senhor. O que eu espero é que mais uma semana chamada Santa não passe na sua história sem você entender o amor de Deus. Eu sei que muitos que estão aqui já compreenderam isso e pela graça são salvos. Mas talvez alguns de nós ainda não tenham compreendido. Mas eu espero que essa seja a última semana chamada Santa que você comemora sem entendimento. E o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo trabalhe em você. Abra seus ouvidos, sua mente, seu coração para ouvir o amor de Deus e, arrependido, receber perdão para todos os seus pecados e assim ter direito à vida eterna, porque essa é a promessa do Senhor para os que creem. Então que o Senhor te ajude e que a graça dele seja sobre você nessa noite e que o Cristo nasça na sua vida para a glória do Pai e para o teu bem. Amém. Amém.